Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Passo a Passo do Função Autonômica. Aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta para entender o paciente. Meu nome é Felipe Amatuzzi, sou fisioterapeuta, osteopata, professor e PhD. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância do sistema nervoso autônomo e qual seria essa importância do sistema nervoso autônomo. Então, estamos indo bem do passo a passo. Esse é o nosso passo a passo de número 11. Então, a gente já tem feito vários vídeos aí para vocês. Vocês podem seguir a série aí no YouTube. Tem uma playlist só dos passo a passo. E para você que quer algo mais aprofundado, a gente também tem o podcast do Função Autonômica, onde você pode verificar, né, vídeos com temas mais relacionados à saúde e doença no contexto do sistema nervoso autônomo. Muito bem, então, qual seria essa importância do sistema nervoso autônomo? Por que ele é tão importante para o corpo? Bom, ele é importante para o corpo porque ele tem, além de funções assim que a gente acabou já comentando, ele tem uma importância de dar o que a gente chama de independência da vontade. Espera aí, como assim, professor? Independência da vontade? Porque nem sempre nós entendemos os processos que governam ou que regem o nosso corpo. Nem todos nós somos mega fisiologistas para entender que a gente tem que fazer A, ou tem que trabalhar com B, ou tem que fazer qualquer coisa. Então, o corpo ele tem uma inteligência inata própria que ela está intimamente ligada ao sistema nervoso autônomo. Então, essa independência da nossa vontade, ela é uma questão fundamental e é uma importância enorme para que a gente consiga manter nosso estado de sobrevivência. Né? Então, por exemplo, né, uma das coisas mais comuns que existe e que está associado ao sistema nervoso autônomo, por exemplo, dessa independência da nossa vontade, vamos dizer assim, por exemplo, os estados em que o paciente fica no estado de coma. Né? Como é que é o estado de coma? É quando aquele paciente, ele, por exemplo, os órgãos estão funcionando, coração batendo, está respirando, a digestão está fazendo, enfim. Mas a consciência, às vezes, acaba não estando ativa. Então, mesmo inconsciente, ele acaba fazendo com que os seus sistemas corporais funcionem. Ou seja, independente da nossa vontade, está tudo funcionando. Né? Então, não depender da nossa vontade é uma importância muito grande. Por quê? Porque senão a gente nunca poderia, por exemplo, entrar no estado de sono. Porque senão a gente não ia conseguir estar gerindo todas as atividades que a gente tem que fazer. Então, essa independência da nossa vontade, ela entra como se fosse, digamos assim, uma automação. Automação. Ou seja, as coisas acontecem corporalmente de uma maneira automática. Então, as coisas já vão correndo independente da nossa vontade. E isso gera um sistema muito interessante, que é mais ou menos assim. Então, o nosso sistema nervoso autônomo, vamos representá-lo como um esqueminha assim, por exemplo. A gente vai ter tanto aqui do para, quanto do simpático, quanto do parasimpático. Então, sistema simpático, parasimpático e parasimpático.
tá? Isso estão nos outros vídeos também. Se tiver alguma dúvida, dá uma corridinha lá que você consegue ver essa relação. Então vamos lá. Ao mesmo tempo em que esse sistema, e olha que interessante, ao mesmo tempo em que ele faz o corpo funcionar, ele pode fazer o corpo funcionar, então vamos colocar o parasimpático aí de verde e o simpático aqui de roxo, ao mesmo tempo que ele faz o corpo funcionar, ele também recebe as informações do meio ambiente. Então, vamos lá. Tentar fazer algum esquema assim. Pronto. Ele vai receber as informações do meio ambiente. Aí que legal. Então, ele recebe as informações do meio ambiente e muitas das vezes já coloca em ação uma resposta, ou por via parasimpática ou por via simpática. A gente vai comentar um pouco mais específico sobre essas ações. Mas, via de regra, luta ou fuga ou descanso e digestão. Tá? São as clássicas aí que vocês conseguem ver. Então, ele vai pegar isto do meio ambiente, ou seja, situações do meio ambiente, e vai traduzir em respostas nisso. Tá? Então, uma coisa interessante é que essas traduções em resposta, obviamente, eles têm que passar, por exemplo, pelo filtro límbico e pelo filtro das experiências prévias. Então, acho que lá no passo a passo 1, se não me engano, também tem uma relação que a gente explica lá dos tipos de cérebro. Então, é importante que você, se você ficou com uma dúvida, ainda você reveja lá. Mas, normalmente, essas informações vão passar por esse filtro. Aí, quando elas passam por esse filtro, ele simplesmente reage a essa informação que é dada do meio ambiente. E como assim informação do meio ambiente? Como é que funciona isso? Vamos no passo a passo de novo. Vamos lá. Como é que seriam essas informações do meio ambiente? Por exemplo, olha só, uma das informações que mais geram resposta neurovegetativa, vamos lá, frio. Nós, quando está frio, o corpo reage autonomicamente, né, com o neurovegetativo ou com o sistema nervoso autônomo, são sinônimos? Sim, ele reage ao frio, sim. Tá? Ele reage também ao calor, ele reage à umidade, ou seja, questões do clima, as questões climáticas, né? Climáticas, pronto. Elas são importantes fatores de reação nisso aí. Então, isso aí é uma questão importante. Uma questão, talvez, que seja das prioritárias, né? E traz muito essa importância, a gente comentou muito no episódio passado, a questão da Opa! Eita, deu ruim agora. Pera lá. Sobrevivência. Questões de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência associada ao meio ambiente. Né? Então, aí é uma rocha que tu vai bater, é o carro. Então, as reações são inesperadas, elas são quase que automáticas que são feitas pelo corpo. Então, você quer se defender, você faz movimentos de defesa, enfim, você às vezes ataca quando, às vezes até conscientemente não queria, mas acaba fazendo. Enfim, são questões de sobrevivência associada ao meio ambiente, né? Existem todas as questões associadas
relações, né? Inter-relações pessoais, por exemplo, tá? Muitas vezes essas inter-relações pessoais, elas acabam gerando respostas, né? Que você às vezes nem tem consciência do que é feito, são respostas neurovegetativas, autonômicas, né? São coisas assim. Então você tem muito do seu emocional. Então, do seu emocional, ele, novamente, há uma questão, ele traduz ao corpo e o corpo traduz de volta. Então, aquelas famosas, né, da pessoa que está apaixonada, que o coração bate mais forte, ele acelera, né, as famosas borboletas no estômago, o estômago fica lá, assim, encostado diante de uma pessoa que você gosta, né, com toda essa questão emocional associada, ou reações adversas, né, que às vezes você não gosta de alguém, enfim, ficar com raiva, tudo mais, tá? E além desse meio ambiente, vamos dizer, vamos chamar de externo, tá? A gente tem também, né, aqui alguns exemplos, né, que a gente acabou colocando. A gente também tem, vamos dizer, meios internos. Vou colocar aqui, ó, meio interno. Então, algumas regulações, elas são feitas a partir do que está ocorrendo dentro do corpo das pessoas, pelo meio interno, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você esteja deitado em sua cama aí, etc, e que você levante, tá? Quando você levanta, ocorre a mudança do eixo no seu labirinto, né? Ele muda de posição, ele muda as células que são tensionadas, que são estimuladas por ele, e isso gera uma ativação do sistema nervoso simpático, que faz com que o seu coração bata mais rápido, para que a pressão sanguínea aumente, os vasos sanguíneos se fecham, e isso faz com que o sangue suba mais rápido para a cabeça, e isso faz com que você não tenha aquela falta de sangue meio transitória que deixa você meio tonto. Conhece alguém assim? Né? Às vezes em casa, às vezes você mesmo, às vezes levanta rápido, dá uma certa tontura. Então, isso é uma adaptação, por exemplo, do sistema nervoso autônomo ao meio interno. Então, o sistema nervoso autônomo, ele tem uma característica e na verdade, uma importância muito grande por ser um sistema que ele vai conversar, ou seja, ele vai fazer o link, ele vai fazer a junção de situações, na verdade, tanto do meio externo, do ambiente externo, né, para que o corpo reaja a ele. Ele não é só o captador, vamos dizer assim. Ele está integrado com todo esse sistema sensorial, né, olhos, o toque, né, a sensibilidade das mãos, o cheiro, né, o olfato, o gosto, enfim, ele está ligado a todas essas situações, né? Então ele tem conexões, né, com todos esses sistemas, e a partir disso, com essas conexões, ele vai prover reações aos estímulos. Então ele está conectado a todas essas situações. E aí isso vale para o meio externo quanto para o meio interno, que ele vai ajudar nessas regulações. Então, por exemplo, né, muito dessa situação que eu comentei aqui, elas estão entrando no sistema corpóreo, elas precisam ser processadas e, a partir desse processamento, ter uma resposta. Essa resposta, quando ela vem pelo SNA,
Então, vamos lá. Vamos fazer um esqueminha mais ajustadinho. Então, porque isso aqui é da importância. Então, vamos lá. Eu tenho um estímulo externo. Olha lá. Eu tenho um estímulo externo. Tá? Pode ser qualquer um deles aqui que a gente colocou. Ele vai entrar no corpo pelas vias sensoriais. Então, aqui vamos colocar assim, sensoriais. Que seriam os nervos sensoriais, enfim. Deixa eu pôr mais perto aqui. Pronto. Pelos nervos mais sensoriais, tá? E aqui ele vai ser processado. Essa informação. Normalmente ele é processado por áreas cerebrais, né? E aí depende muito do tipo de informação. Pode ser no tronco cerebral, pode ser no córtex, pode ser no sistema límbico, depende muito do tipo de informação que vem. Então, esse é um esquema generalista. Vem o estímulo do meio externo, né? É captado por esses mecanismos, células sensoriais, e é processado lá em alguma área cerebral de acordo com o estímulo, né? Esse processar na área cerebral de acordo com o estímulo, ele tem uma influência do sistema nervoso autônomo aqui associado a isso, né? Então, ele vai apresentar uma relação ali e vamos ter uma reação corporal a isso. Então, vamos lá. Dessas reações corporais. Essas reações corporais, elas vão ser somáticas, e essa reação ela é somática quando você tem uma ação voluntária. Você tem uma ação voluntária, ou seja, você fez um movimento, você, né, levantou da cadeira porque está incomodando quando você está sentado muito tempo, enfim, teve uma reação voluntária. Ou você pode ter uma reação autônoma. Autônoma. E essa reação autônoma, ela é involuntária. Ok? Essa reação autônoma, ela é involuntária. Então, o sistema, ele acaba tendo uma importância muito grande porque a maioria das reações que nós vamos ter ao meio externo, elas são involuntárias. Tá? E isso aqui é tão importante que ele chega outra cor, a influenciar, inclusive na ação voluntária. Ah, influencia. Vamos pôr uma seta aqui. Assim, sei lá. Pronto. Essa reação autônoma, ela influencia na ação somática voluntária. Então, olha que interessante. Pronto, assim. Aqui, deixa eu ver. Pronto. Então, olha que interessante. Um meio externo estimula a gente de alguma maneira, seja uma música, pronto, é um estímulo. Isso é processado no nosso cérebro e gera uma reação corporal que você dança sem perceber. Sabe, toca aquela música e você está lá dançando. Olha eu dançando na câmera. Pronto. E você está dançando e você dança sem você perceber. Então isso acaba tendo, né, por conta da experiência prévia que você já teve com isso, né, o gosto, etc., você tem uma reação autônoma com uma relação somática com ativação de musculatura, tá?
Mas não só do meio externo agora, mas também do meio interno. E é aqui que a coisa começa a ficar de gente grande. Sim, é o meio interno. Então, o meio interno, quando tem algum recado a ser passado, ele normalmente passa por uma via. Essa via tende a estar conectada com o SNA. Então, todo recado interno corporal, ele tem uma via, um trajeto, etc. Ele tende a estar conectado com o sistema nervoso autônomo, tá? Em algum grau. Tem mais conexões ou tem menos conexões. Então, por exemplo, se a pressão arterial aumenta, tá? Isso é informado ao cérebro e tem conexão com o sistema nervoso autônomo. Se, por exemplo, você tem um mau funcionamento de uma víscera ou de um órgão, né, ele é levado ao sistema nervoso central, por exemplo, pode ser via vagal. Então, o nervo vago ele faz um papel de levar, né, uma situação, um problema, enfim, algo de uma víscera que ele inerva, óbvio, para o processamento do sistema nervoso central. E a partir disso você tem uma reação corporal a isso. Vamos dar um clássico exemplo aqui de consultório, tá? Então, você tem um paciente que tem uma dor de estômago. O paciente tem uma dor de estômago, etc. E aí, se ele fica em posição retinha, assim, ele sente dor. Então, o que ele faz para aliviar essa posição? Inclina o corpo para frente. Aí ele acaba sentindo menos dor, porque diminui essa tensão local. Então veja que interessante, é algo que existe uma conexão entre esses sistemas, entre o que está relacionado ao sistema nervoso autônomo, ou seja, que ele vai pegar esse processamento, essa coisa toda, e vai dar uma reação corpórea nisso. Então a importância desse sistema ela é enorme hoje, porque é ele que conversa com as partes. É ele que conversa com as partes. Então, a gente entende hoje que quanto mais você souber como ele conversa com essas partes, você vai entender as partes. Simples assim, né? Então, a importância dele acaba sendo muito grande em vários aspectos, porque, no fim das contas, ele acaba ajudando a manter a estabilidade e o equilíbrio dos sistemas corporais. Quando que seria alguma coisa mais ou menos assim. Vamos dar uma sequência aqui. Ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, um sistema corporal que está funcionando mais ou menos dessa maneira aqui. Vamos lá, funciona assim. Esse sistema corporal, por exemplo, pode ser a produção de suco gástrico. Ela pode ser, por exemplo, o batimento cardíaco, a respiração, enfim. Ele tem normalmente aumentos e baixas disso. Se você tem uma demanda aumentada, né? Exemplo, batimento cardíaco. Eu começo a correr, eu preciso aumentar minha demanda, isso aqui vai ter que subir. Percebe? Eu vou ter que ter mais frequência cardíaca. Mais frequência, mais frequência. Porque minha demanda está aumentando. Então, se eu estou aumentando a minha frequência cardíaca, vou colocar isso como exemplo, então, que é a frequência cardíaca. Se eu estou aumentando a minha demanda, eu tenho que aumentar a minha frequência cardíaca. Por exemplo, estou começando a fazer um exercício. Eu preciso de mais sangue, estou aumentando a minha demanda. Então, eu preciso aumentar a frequência cardíaca associada a isso. Quando eu começo a aumentar essa frequência cardíaca, quem aumenta, em geral, é um estímulo do sistema nervoso autônomo. Aqui no caso, simpático. Tá? Então é isso que
acaba ocorrendo, tá? Então, essa aqui, o corpo está tentando entrar em homeostase, tentando entrar em equilíbrio. Porque mesmo que essa demanda ela não consiga ser suprimida, ele está tentando. Ah, eu não consigo entrar em equilíbrio só com isso. Aí eu começo a fazer, por exemplo, a anaerobiose. O que é isso? Em vez de usar o oxigênio com o exercício, eu vou usar lá o sistema do ácido lático. Aquela coisa de fisiologia do exercício, sei se vocês lembram. Bom, enfim, eu quero entrar em equilíbrio, eu tenho que usar um segundo sistema para entrar em equilíbrio. Tenho que usar um terceiro sistema para tentar entrar em equilíbrio. Até chegar num ponto em que eu necessito parar. Senão, os meus sistemas não equilibram a demanda que eu tenho. Tá? Então, antes de entrar nesses sistemas, o sistema nervoso autônomo é quem tenta corrigir antes. Então, isso pode ativar esse segundo sistema que, por exemplo, pode ser metabólico, pode ativar esse terceiro sistema que pode ser hormonal, e aí sistema sanguíneo, né, a capacidade de respiração, enfim, segue uma série de outros sistemas trabalhando a partir disso. Então, no fim das contas, tá? Se a gente perguntar qual que é a importância do sistema, né? A importância é que sem esse sistema a gente não conseguiria manter as questões de sobrevivência. O corpo não iria simplesmente funcionar se adaptando ao meio ambiente. E essa talvez seja, vamos dizer, a grande característica do ser humano, que ele se adapta a quase todos os ambientes. Tem gente que vive lá no Alasca, tem gente que vive no calor da África, tem gente que vive na seca de Brasília, nós aqui, né? Tem gente que vive na umidade lá de Manaus e todo mundo conseguindo sobreviver razoavelmente bem a todas essas diferenças. E aí, essa é uma das importâncias do sistema, né? Então, todas as reações do meio ambiente, eles meio que passam pelo sistema e o sistema reage a isso, sendo de maneira voluntária ou involuntária. Todas as reações que são involuntárias, elas passam por uma relação autônoma. E várias das reações que você acha que é voluntária, elas passam pelo sistema somático. Existe um seriado, não sei se vocês já viram, que é bem interessante, que, bom, eu acho que eles fizeram duas séries, né, 2 temporadas e pouco, que é o Lie to Me. Vou escrever aqui, ó. Lie to Me. Tem na Netflix, eu fazendo propaganda na Netflix, e que ele mostra, por exemplo, as reações da face. É um psicólogo, né, que ele descobre crime, se alguém está mentindo, se tá, qual o sentimento relacionado a isso, pelas reações faciais, né, se faz assim, se faz assim, se mexe só um olho, etc. E isso é bem interessante porque todas essas reações elas têm relação com esse sistema que a gente está comentando, né? Que anatomicamente ele faz uma conexão aí, em tese aí do núcleo dorsal do vago com o nervo facial. E isso faz com que as reações sejam sem você perceber. Então são essas conexões, sem você perceber, você reage, ops, não era para ter feito isso, que é essa setinha aqui, ó. Ela acaba ocorrendo nisso, né? Então, digamos assim, quem é um bom leitor dessas coisas, meio que até é difícil mentir para a pessoa, porque ela acaba tendo essas reações, né? Então, até nisso que funciona
os detectores de mentira, por exemplo, né? Eles vão tentar pegar dados do sistema nervoso autônomo para que você tenha uma noção se o cara está mentindo, se o cara não está, etc. Ah, mas eu já ouvi falar que tem gente que consegue burlar o sistema, etc. Tem sim, né? Essas pessoas que conseguem burlar esse sistema, elas são as mesmas pessoas, por exemplo, que conseguem chorar quando querem. Então, por exemplo, um ator, né? Um ator, ele acaba tendo de tanto treinar isso, ele acaba tendo uma relação mais, vamos dizer assim, mais, ele acaba tendo uma reação mais ativa nisso, mais consciente, essa palavra, mais consciente nesse processo aqui. Então, ele consegue fazer isso. Tem ator que chora de um olho só, tá olhando para a câmera assim, tá meio de lado, e ele consegue chorar só desse olho, porque esse aqui não vai pegar na câmera, então não precisa chorar com esse outro olho. São coisas assim realmente de pessoas que conseguem, com a própria consciência, controlar situações do sistema nervoso autônomo via toda a área límbica, parte sentimental, etc. Então, são relações são feitas assim. E o lado mais sombrio disso é que são também de pessoas que são consideradas assim, de ter distúrbios psicológicos, né? Então, essas pessoas também podem suprimir muitas emoções e cometer crimes por conta disso, né, etc. Sem justificar nada, mas de uma visão um pouco mais biológica desse processo. E é isso, né? Então, essas são relações assim que a gente julga de muita, muita importância, né? Então, qual que é a importância do SNA? É tirar a sua vontade de julgo, tá? Dar automação, tá? Então, vamos lá botar os numerozinhos aqui. Então, ó, dar independência da sua vontade. 2, dar automação. As coisas simplesmente ocorrem. 3, ele vai ser um grande, né, adaptador nosso ao meio ambiente, tá? E 4, ele também vai ser um grande adaptador nosso ao meio interno, tá? E 5, ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai participar da maioria dessas relações, tanto do meio externo quanto do meio interno, tudo basicamente passa em algum grau por ele. Então ele conversa com todos ou praticamente todos os temas corporais. Então, essa seria talvez a maior importância ainda, né? Se a gente fizer um passo a passo sobre construção da importância do SNA, tá? Então, qual que seria a grande importância? Vamos botar aqui assim, ó, conversar com todos, e eu vou pôr entre aspas aqui, todos os sistemas corporais. Então, isso acaba tendo uma importância enorme, porque se você, novamente, consegue entender bem, aqui o número 5, aqui e aqui, pronto. Se você consegue entender bem o que acontece com ele, você vai ter uma belíssima noção integrativa do que está acontecendo com o seu paciente, né? E está acontecendo com você também, não deixa de ser uma coisa de conhecimento próprio, né? Então essas são relações assim
extremamente importantes. E dentro disso, tá? Um dos temas que são mais utilizados aí pelo sistema nervoso autônomo para isso é toda essa questão emocional, que um dia a gente pode fazer uma série só de questões emocionais, tá? O emocional aqui é bem trabalhado nisso. Só para vocês terem uma ideia, as bases da nova medicina germânica, que é super difundido hoje aí no meio digital, por exemplo, né? Que é o pessoal do bioalinhamento, FAI, Germânica Haiku, 5 leis biológicas, enfim, sintomas sistêmicos. Várias dessas pessoas, né, eles têm de sistema nervoso autônomo, porque senão elas não entendem a relação do conflito biológico, do que gerou, como é que gera uma simpaticotonia, depois uma parasimpaticotonia associada, ou seja, né, esse entendimento que eles têm do conflito sair do emocional e ir para o corpo, ele tem um quê grande dentro do sistema nervoso autônomo. Então, ele é de fato muito importante e eu espero ter passado nesse vídeo para vocês um pouquinho da importância. E aqui nós vamos finalizando o nosso conteúdo de hoje, da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. Eu sou Felipe Amatuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor de PhD, e aqui nós vamos discutir sempre a sua jornada para transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta para entender o seu paciente e a gente se vê no próximo episódio.